estarmos aqui para buscarmos a face de Deus. A graça e a paz do Senhor a todos, queridos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Deus possa continuar fazendo a obra dele em nosso coração, queridos. Livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, queridos. Todos acharam? Daniel 1. Vamos ler todo o capítulo, queridos. Verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, fala conosco na Tua palavra, queridos, Senhor. Nós não viemos ouvir a voz de homem, Senhor. Viemos à igreja ouvir a voz do Senhor. Então, faça esse milagre no nosso meio, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, produzir a Tua boa obra, aquilo que o Senhor quer em nosso meio. Faz a Tua obra, Senhor. Essa é a Tua igreja, a Tua noiva. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 2 semanas atrás, nós lemos esse trecho aqui, também numa pregação à noite. Eu falei que continuaria a mensagem daquela ocasião, hoje, dia 31. Por que eu escolhi esse texto, queridos? Porque Daniel é um dos principais exemplos da Bíblia de pessoa bem-sucedida,
principalmente em meio numa situação completamente adversa. Né? Ele era escravo, a terra dele havia sido destruída. Então, é importante, né, na caminhada cristã, nós aprendemos, e a Bíblia nos traz ensinamentos, de como conduzir a nossa vida para que nós sejamos bem-sucedidos, para que sejamos pessoas que prosperam, pessoas que vencem as dificuldades do dia a dia. Então, por isso que eu escolhi esse texto, porque Daniel, para mim, é um exemplo disso. Em meio a uma situação adversa, ele conseguiu prosperar, vencer e muito. Na mensagem passada, sobre essa questão de estamos no início de um ano, e todos nós estabelecemos metas, né, objetivos, para esse ano, o que eu quero alcançar? Para esse ano, o que eu quero produzir? Qual é o meu objetivo, a minha meta para esse ano? Estamos aí no início do ano, e as metas que nós temos, ainda estamos trabalhando nelas e temos ao longo do ano para conseguir. Mas, infelizmente, queridos, nós sabemos que a maioria das metas que as pessoas estabelecem ali no Réveillon, na virada de ano, acabam sendo abandonadas ao longo do ano e as pessoas não atingem nem 10% das metas que ela mesma estabelece. E eu gostaria que fosse diferente conosco, né? Que nós realmente colocássemos metas, objetivos, e conquistássemos, né, que nós fôssemos adiante, avançássemos, prosperássemos na nossa vida. Né, eu comentei na mensagem anterior que nunca é bom nós ficarmos estagnados na nossa vida. Né? A gente tem uma certa condição financeira, ou econômica, ou de trabalho, enfim, profissional, e a gente estagnar, ficar parado. É sempre bom avançar, né? A gente sempre tem esse desejo. E eu comentei na mensagem anterior, então, que são 3 partes, queridos, para nós atingirmos um objetivo, uma meta. Primeira coisa é estabelecer esse objetivo, né? Estabelecer essa meta, tomar uma decisão firme e ir por ela até o fim. E nós comentamos algumas como você toma uma decisão de uma forma sábia, né? De uma forma adequada, de uma forma que seja viável. E, tendo uma decisão, tendo uma meta, você precisa quebrar um pouco a cabeça e pensar como eu vou atingir esse objetivo. O que eu preciso fazer ao longo do ano, se eu tenho um objetivo para esse ano? O que eu tenho que fazer ao longo do ano para conseguir realizar essa meta, esse objetivo? Então, você precisa criar uma estratégia, esboçar um plano, né, colocar aquilo, quebrar um pouco a cabeça e pensar, o que eu preciso fazer? Então, temos a decisão, o objetivo, que você precisa definir, a estratégia que você elabora para concluir aquele objetivo, tem as formas nós comentamos sobre como fazer boas estratégias, e agora vem o terceiro ponto, né, queridos? Que é o principal. Você tem o objetivo, tem a estratégia, o plano, e agora você precisa executar esse plano. Você precisa arregaçar as mangas e começar a ralar, começar a fazer. E aí que começa o maior dos desafios, né, queridos? Ter bons objetivos, né, ter sonhos, ter metas, muitas pessoas têm, inclusive metas boas. Criar uma estratégia, elaborar um plano para conseguir chegar naquele objetivo, muitas pessoas também se dão a esse trabalho e conseguem elaborar boas estratégias. Agora, queridos, o que realmente pega, o que realmente é difícil, o que realmente vai exigir 99% do nosso esforço em tudo isso, é a hora de você executar o plano. É a hora de você ralar, a hora de você colocar aquilo em prática. E é aí que a maioria das pessoas, claro, falham, né? É aí que a maioria das metas caem, é na hora de executar, na hora de você trabalhar por elas. É aí que a coisa começa a ficar difícil. É a hora que você tem que agir, a hora que vai demandar o seu esforço. E o que a gente pode aprender aqui com a história de Daniel e com as Escrituras, de como nós podemos, diante desses objetivos, diante dessas estratégias, como a gente conseguir realizar esses objetivos. Queridos, para executarmos, né, essas estratégias, para a gente trabalhar ao longo do ano e atingir as nossas metas, nós temos que enfrentar, nós temos 4 coisas ao nosso redor. Nós temos obstáculos externos, né, desafios, coisas que acontecem ao nosso redor, circunstâncias que são obstáculos, que atrapalham a nós a conseguir atingir aquele objetivo.
Na verdade, são esses obstáculos que impedem, muitas vezes, nós conseguirmos. Porque se não tivéssemos qualquer obstáculo, seria muito fácil e todos nós atingiríamos todas as nossas metas. Mas nós sabemos que não é assim porque temos obstáculos. E aí que é o desafio. Mas, queridos, o interessante é que os obstáculos, os desafios, as dificuldades não são apenas externas. Quem dera fosse apenas externas, mas o problema é que nós temos obstáculos internos também. Dentro de nós há coisas que nos atrapalham. Dentro de nós mesmos muitas vezes nos auto-sabotamos. Nós mesmos, muitas vezes, somos o nosso inimigo. Nós nos atrapalhamos a conseguir aquilo. E esses obstáculos internos nós também temos que aprender a lidar. Mas nós não temos apenas obstáculos, né, queridos? Graças a Deus. Nós também temos ajudas. Nós temos ajudas externas, né? Amigos, temos Deus, enfim, temos coisas ao nosso redor que podem nos ajudar. E temos, claro, se temos obstáculos internos, nós também temos coisas dentro de nós, nosso talento, do nosso caráter, do nosso esforço, que pode nos ajudar também. Então, também temos ajuda interna dentro de nós. Então, quais seriam os obstáculos externos? Né? Vamos começar aí. Os obstáculos externos. Aquilo que está fora de nós e que vai te dar trabalho, que vai te atrapalhar. Veja que, quando a gente bola um objetivo, você quer concluir alguma coisa, realizar alguma coisa, veja que você não pode prestar atenção apenas no que você precisa fazer. Porque muitas vezes vem coisas externas que vão te desafiar e você vai ter que não apenas lidar com o objetivo, lidar com o que você tem que fazer, mas vai ter que lidar com esses obstáculos também. Então, o trabalho não está em torno apenas do objetivo, está em torno também de lidar com esses obstáculos. E quais são esses obstáculos, queridos? Permaneça aberto em Daniel, olha o verso 1. Daniel 1, verso 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ou seja, rei de uma terra estrangeira, veio a Jerusalém e a sitiou. Veja, queridos, Daniel era uma pessoa, era um israelita, era um judeu, morava em Israel, morava numa terra, e o que aconteceu? Veio um rei de uma terra estrangeira, que nós lemos aqui, é um dos primeiros grandes reis na história, né, um dos primeiros grandes imperadores, que é Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vem com seu exército e sitia Jerusalém, conquista a terra de Israel, e o que ele faz? Ele destrói Israel e leva alguns escravos para a Babilônia. E um desses escravos é Daniel. Então veja, queridos, que a situação de Daniel era das mais difíceis. O país onde ele nasceu, onde ele cresceu, havia sido destruído por uma nação cruel, uma nação com um exército muito poderoso, destruiu Israel. Então a terra onde ele vivia, que ele conhecia, havia acabado. Veja só, ele nem mais está na terra dele. Para piorar, ele foi levado como um escravo, acorrentado, mãos e pés, levado milhares de quilômetros até a Babilônia. Então, qual que é a condição de Daniel? De um escravo. E os pais dele podiam ajudar? A Bíblia não comenta, mas é muito provável que na guerra os pais de Daniel tenham sido massacrados também. Como não comenta nada sobre os pais dele, é coerente cogitar que os pais dele haviam sido mortos, não estavam mais presentes, senão eles acabariam aparecendo em algum lugar aqui na história. Então, os pais também mortos. E estavam numa terra estrangeira, que eles não conheciam os costumes, a princípio não conheciam a língua também, estavam numa terra totalmente, que eles não sabiam o que fazer, como conseguir trabalho, como prosperar ali, porque era uma terra totalmente diferente, com outro povo, o povo que era mestre deles, senhor deles. Então, haja dificuldade para Daniel. Se tem uma pessoa que tinha obstáculos externos, essa pessoa era Daniel. E a gente, pensando aqui em nós, queridos, a gente pode ver um pouco isso para a nossa vida agora, né? A gente sabe que o nosso país está numa situação difícil, né? Alguns dizem que estamos em crise, em recessão. Alguns até começam a especular se o país não estaria entrando em depressão, que é algo muito pior que recessão.
né? Ou seja, estamos numa situação também adversa. Qual que é o primeiro obstáculo externo que a gente enfrenta, então, queridos? Circunstâncias desfavoráveis, uma situação contrária a você. Você quer ir numa direção e a circunstância, a situação está te empurrando para trás. Você quer avançar e as coisas, né, ao seu redor estão te empurrando para trás. Você quer ir adiante, mas como? Se tudo está querendo dizer, olha, esse ano sua vida vai para trás, porque tem essa crise, tem essas dificuldades, tudo dizendo você vai retroceder, você vai para trás. Então a gente pode olhar para a vida de Daniel, né, queridos? Nessa situação do país dele destruído, em condição de escravo, com os pais provavelmente mortos numa terra estrangeira, o que um cristão faz numa situação dessa, queridos? Muitos dizem, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não existe. A pessoa se entrega a uma depressão, né? Perde o emprego, né? Perde uma situação financeira mais estável que tinha, começa uma situação mais difícil. Muitos cristãos, queridos, numa situação dessa, se entregam, né? Passam a descrer da palavra de Deus e a se rebelar contra Deus. E para mim isso é uma incoerência do tamanho do mundo, querido, porque a hora que a pessoa mais precisa de Deus, a hora que Deus vai estar ali para socorrer, vai estar ali para fortalecer a pessoa, o que a pessoa faz? Se afasta de Deus. Mas aquela hora que você pode contar com Deus, que vai precisar dele, a gente sempre precisa dele, mas a hora que você mais vai precisar dele, você vai ter um apoio de um pai, e a pessoa se afasta, e não faz sentido, né? Uma pessoa fica doente, se rebela contra Deus. A pessoa perde o emprego e se rebela contra Deus. Não, meu irmão, é a hora que você tem que correr para o colo do pai. É a hora que você está numa situação desfavorável, uma situação difícil. Então, queridos, o que a gente pode aprender com Daniel aqui? Primeiro, é que na vida, queridos, numa vida real, não é uma vida utópica, não é uma vida fantasiosa. A vida real nos traz obstáculos, nos traz dificuldades. Jesus disse, e a gente tem que falar isso sempre, porque mentiras são levantadas e tem mudado a cabeça dos cristãos. E neste mundo nós passaremos por aflições. Jesus disse isso, queridos. Então não é questão de se você vai passar por aflições. Você vai passar. Vai. É uma certeza. Né? Nós temos uma certeza que é a morte ou a volta de Cristo, mas é uma certeza, você vai ter obstáculos, vai ter dificuldades. Então, quando vier a dificuldade, não comece a reclamar, a murmurar. Ah, Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Não, você já sabe, já põe aí na cachola. Vai vir dificuldades. Ponto. Fato. Todo ser humano sabe disso. Né? As pessoas do mundo parecem que sabem disso melhor do que o cristão. Então, saiba disso, vão vir. Se você sabe que elas vão vir, o que você tem que fazer? Faça como Daniel, lute. Coloque os seus objetivos e vá adiante. Desafios existem, obstáculos existem, mas eles não são intransponíveis, queridos. Eles não são invencíveis. Invencível somente um, que é Deus. O resto você encara, o resto você enfrenta. Você vai precisar de persistência, vai precisar de determinação, vai precisar de força de vontade. Mas você tem que encarar. Minha esposa me contou que há pouco tempo atrás ela foi na Feira dos Goianos. Quem já foi na Feira dos Goianos? Eu não tenho a menor ideia onde é isso, irmãos. E nem quero ter também, porque eu não quero ir lá. Não, isso é bom porque eu sou goiano. Mas a mulherada lá comprando, isso não dá não. Para ficar caminhando lá de loja em loja, não é fácil. Mas a minha esposa foi lá e estava chovendo. E aí tinha uma senhora lá vendendo chapéu nesse período chuvoso. E não apenas o período é chuvoso, mas naquele dia estava chovendo. E estava lá gente comprou, porque vem gente de várias cidades ao redor na Feira dos Goianos, né, comprar um monte de roupa para vender nas lojas, nas cidades ao redor. Né? E essa mulher, no período de chuva, e chovendo naquele dia, vendendo chapéu até. E a minha esposa foi conversar com ela. Nossa, que bom você conseguindo vender chapéu, né, mesmo nesse período de chuva, mesmo com chuva. E ela falou, pois é, um amigo meu vizinho falou, não vai nessa chuva não, que você vai perder seu tempo.
Quem é que vai comprar chapéu numa chuva? Mas ela falou, eu vou. Se eu não vender nenhum, se eu vender um, já estou no lucro. Se eu não vender nenhum, pelo menos eu tentei. Então, em meio à adversidade, em meio à dificuldade, em meio de uma tempestade, aquela mulher foi, fez a parte dela e vendeu o chapéu a rodo, porque o pessoal vai lá comprar para revender em outros lugares, então ela vendeu. Então, em meio a uma adversidade, em meio a uma dificuldade, como Daniel está passando aqui, não murmure, não reclame, não, você se deprime, não faça isso, queridos. Não adianta nada você reclamar da crise, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. A questão é você lutar, né? É você ir adiante. E um outro ponto é, se você tem obstáculos externos, na medida que for possível, queridos, remova os obstáculos que você conseguir remover. Muitos não dependem de nós. Agora, tem obstáculos que estão te atrapalhando e você pode remover. É o que Jesus diz, né, em outro contexto, mas ele diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, né, para que você entre no reino dos céus. Se sua mão, seu pé te faz pecar, arranca. Jesus estava falando para você realmente se mutilar? Não, ele estava falando, olha, se tem situações que te fazem pecar, que te fazem fraquejar, evite essas situações, remova obstáculos. Se você vai estudar para um concurso, né, um exemplo aí simples, mas se você vai estudar para um concurso, sabe que se você ficar em casa, de hora em hora você vai na geladeira, de vez em quando você vai ligar a TV, o telefone, de vez em quando toca, tem barulho do vizinho, etc. Tem vários obstáculos te atrapalhando. Adianta você ficar lutando contra aqueles obstáculos, irmãos? Não, você pode até conseguir superar eles, mas vai te dar trabalho. Então, no que for possível, remova os obstáculos. Vá para uma biblioteca onde é silencioso, onde não tem a tentação da TV, da internet. A internet lá tem, né? Geralmente tem. Mas, pelo menos, você está num ambiente onde todo mundo está estudando. Então, remova os obstáculos, os que você tem condição de remover, claro. E um outro ponto é você precisa ser paciente, queridos. Se você está numa situação difícil, num obstáculo, tem que enfrentar, né, uma situação, qualquer que seja, de desemprego, de dificuldade financeira, não vai ser resolvido do dia para a noite, queridos. Você vai precisar ser paciente. Vai precisar, o que a Bíblia diz, descansar em Deus. Né? Algumas igrejas vendem essa quase mágica, né? Você vem e todos os seus problemas vão ser resolvidos do dia para a noite. Deus faz isso? Às vezes faz, queridos. Mas muitas vezes Ele quer ver o seu trabalhar, o seu esforço. Em Romanos 12, 12, o apóstolo Paulo diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, pacientes, e perseverem na oração. Tem um obstáculo? Primeiro, tenha esperança e se alegre nela. Eu vou sair dessa dificuldade, eu vou sair desse problema financeiro. Então, alegre-se com a situação, às vezes não dá. Então, alegre-se o quê? Com a esperança. Meu futuro pertence a Deus. Hoje está duríssimo, mas eu sei o Deus que eu confio, eu sei o futuro que Ele vai me dar, um futuro melhor. Então, você se alegra na esperança. E você é paciente na tribulação. Toda tribulação que vem, querido, não dura para sempre. Até a morte de um parente querido, de um amigo querido, aquele enlutar, o tempo trabalha no nosso coração e nos sara, né? Então, você precisa ser paciente até dar o tempo devido para aquilo passar e, claro, perseverar na oração. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, né, que não serve para nada, você ora, Senhor, está aqui mais um dia, colocando minha esperança no Senhor. Sempre paciente na tribulação, perseverante na oração. Um outro ponto, querido, é não supervalorize as dificuldades. Né? Você tem um obstáculo, que muitas vezes já é grande. Daniel era um escravo. O país dele havia sido destruído. E muitas vezes, diante de um obstáculo grande, muitas vezes no nosso coração a gente se vitimiza, a gente fica se vitimizando. Eu não tive oportunidade, por que isso aconteceu comigo? E a gente fica lamentando e aumentando aquele obstáculo que já é difícil, a gente fica aumentando. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Abra comigo em Provérbios, queridos. Provérbios, capítulo 15. O livro de Provérbios, queridos, é muito especial
no contexto de te tornar uma pessoa mais sábia, para a sua vida profissional, sua vida emocional também, em vários aspectos. É extremamente recomendável você ler o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 15, verso 19, olha o que diz. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Veja, querido, para o preguiçoso, não é que o caminho está extremamente difícil, é que para o preguiçoso, para aquela pessoa que está reclamando, está lamentando, etc., ele sempre olha para o caminho como um caminho intransponível, um caminho difícil demais, um caminho duro, duríssimo. Agora, a visão daquela pessoa, do justo, daquela pessoa que tem Deus, daquela pessoa que se esforça ok, é um caminho. Tem espinho? Tem, mas é um caminho reto. É um caminho que dá para ir. Então, não supervalorize as dificuldades. Tem dificuldade? Tem. Ótimo, seja realista, tenho dificuldades. Mas não supervalorize isso. Você tem um Deus que é maior que essas dificuldades. A questão é, vai adiante, em frente, os espinhos vão vir, mas enfrente os espinhos e vamos adiante. Esses são um dos obstáculos externos, o que? As circunstâncias desfavoráveis. Qual que é um outro obstáculo externo? São os inimigos, né, queridos, que nós temos. Né? Lá Daniel nós vimos que ele queria não se contaminar com a comida, mas a pessoa disse para ele, olha, mas eu tenho medo do rei. Porque se o rei ver que você perceber que vocês não estão saudáveis, ele vai pedir a minha cabeça. Então, muitas vezes nós temos, além das circunstâncias desfavoráveis, nós temos inimigos. Né? Temos concorrentes, temos pessoas que às vezes querem nos prejudicar. Qual que é a atitude cristã para com eles, irmãos? É orar por eles, né? Jesus diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Ore mesmo. Ore, Senhor, que ele prospere, né? Que ele seja feliz, que a prosperidade, que ele prospere sem me prejudicar. Né? Porque o mundo te diz isso, ou é um ou é outro. Não, mas às vezes um consegue prosperar de uma forma, você de outra. Então, ore pelas pessoas. Provérbios capítulo 24, passa algumas páginas aí, queridos. Se você ainda está em Provérbios, Provérbios 24. Olha a maneira cristã de tratar um inimigo, queridos. Uma pessoa que quer te prejudicar, e às vezes a gente tem isso. Provérbios 24, verso 17. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Então, querido, se você tem um inimigo, uma pessoa, etc., que quer te prejudicar, cuidado. Porque muitas vezes no nosso coração maligno, se a gente consegue uma promoção, consegue uma vitória, aquela pessoa não, a gente se alegra. E não pode ser assim. Por quê? Porque Deus vai estar vendo isso. Você se alegrando com a ruína de uma pessoa, com a dificuldade de uma pessoa. Então não faça isso. Né? Que você ore por ele, que Deus prospere ele, mude o coração dele. Mas você tem que estar sempre com a sua confiança em Deus e não desejando mal a ninguém. Minha esposa viu esses dias, estou citando ela, que ela me conta algumas coisas, ela viu um documentário sobre a vida de Walt Disney. O Walt Disney, o que criou, né, a Disneylândia, né, os canais da Disney, os personagens, Mickey, Pateta, Pato Donald, etc. E o Walt Disney ele começou muito simples. Ela me contou, e eu vi alguns trechos, ele era bastante humilhado pelas pessoas, porque era uma época que o cinema ainda estava na sua infância. E quanto mais questão de desenho animado. Quem é que vai investir numa besteira dessa? Numa criancice? Numa coisa de criança? Né? Não faz sentido você fazer um desenho, uma pinturinha bonitinha, né? Ainda mais que o cinema tinham muito poucos, né? Não existia televisão, etc. Então, todo mundo dizia, o sogro dele falava para ele, olha, por que você não vai arrumar um emprego de verdade? Falava isso na cara dele. Vai arrumar um emprego de verdade. Como é que você vai sustentar a minha filha? Né? Larga de ser preguiçoso, larga de ser vagabundo, vai trabalhar, fica aí desenhando, fazendo desenho. Você acha que isso vai dar algum futuro para alguém? Né? Isso é desejo infantil seu, cresça, cresça. E o Walt Disney era humilhado demais, querido, demais, vivendo em muita dificuldade, aí ele conseguiu,
né? Acabou, ele conseguiu emplacar um desenhozinho, uma animação lá simples, pequena. E aí vem um dinheirinho, só que o que aconteceu? Como ele não conhecia, né, o mundo dos negócios e tudo, ele estava mais ali preocupado com os desenhos, né, os empresários, os amigos dele, colocaram os direitos autorais daquele desenho só para eles, e ele ganhou o quê? Nada. Nem um centavo, queridos, nem um centavo. E o que aconteceu? Ele foi morar na sarjeta. Perdeu a casa dele, perdeu tudo e foi morar na sarjeta. Aí eu não sei todos os detalhes, porque eu não assisti, não sei se a mulher abandonou ele, ou a namorada, não sei. Mas ele foi morar na sarjeta. E na sarjeta, comendo lixo, irmãos. Walt Disney comendo lixo, né, pegando o resto de comidas. O que ele encontrou ali no meio do lixo? Rato. E um dos ratinhos, ele começou a levar no bolso, dar comidinha para o rato, e começou a sentir um amorzinho por aquele rato. Deu o nome do rato de Mickey e começou a fazer um desenhozinho do Mickey. E não precisa dizer o resto da história, que ele se tornou um milionário ou bilionário, não sei, graças àquela dificuldade, graças aos inimigos que surgiram, mas ele triunfou sobre isso, irmãos. Vem inimigos, vem dificuldades, vá adiante. Vá adiante, porque se você desiste, se você para, né, se ele para ali o sonho dele, para o talento dele, para o que ele queria fazer, acabava ali. Ele na sarjeta, ou, enfim, arrumando um trabalho de verdade, entre aspas, e nisso não se tornando quem ele deveria ser, né, o criador do Mickey Mouse, da Disney, etc. Né, então, não tem, inimigos podem surgir. Isso faz parte da vida. Vá adiante, não deixe se abater, não desista porque você tem inimigos.